que é as constelações sistêmicas familiares? As constelações é um movimento fenomenológico. Preste atenção. A palavra fenomenológico vem de fenômeno. Para mim te explicar o fenômeno, vou usar um processo da natureza. Vamos falar assim, um vendaval. Passou um vendaval numa cidade, destelhou casas, derrubou árvores, causou prejuízo, caiu em cima de carros e etc e tal, e nós já sabemos o que é um fenômeno, né? A pergunta é, de onde veio esse vento? E por que ele veio? Claro que tem toda uma explicação, né? Mas ninguém viu o vento, só sentiu. E assim são os fenômenos inconscientes que estão arquivados em 3 campos extrafísicos: campos mórficos, éter-atmosférico e registros acásticos. Quando algum tipo de fenômeno, em forma de processo de memória, desencadeia, começa a criar um movimento de adoecimento e de fracasso no nosso destino. Nós não sabemos de onde vem, mas sentimos o processo se instalando e adoecendo as nossas vidas, adoecendo o corpo físico e adoecendo o destino. E as constelações familiares têm esta possibilidade real de entrar nesses campos informacionais através do desenvolvimento das capacidades mentais e trazer para a luz o fenômeno. Esse fenômeno pode estar embasado em vidas passadas ou em questões da ancestralidade, eventos traumáticos de violência ou algum tipo de exclusão no sistema familiar ou algumas formas de ressonâncias de ancestralidade ou até mesmo o despertar de consciências múltiplas que estão também nesses campos informacionais, e isso nos adoece silenciosamente e ocultamente. Então as constelações, através de colocações, movimentos e ressonâncias, é possível trazer isso para a luz, e o cromossomo do DNA que guarda essa memória, ele é reprogramado através da mudança de imagens. Preste bem atenção. A doença é uma imagem, a saúde é uma imagem, o fracasso é uma imagem, a felicidade é uma imagem. E quando isso acontece dentro de um processo psíquico, a imagem da doença se estabelece e aí o corpo físico vai obedecendo a esta imagem. Da mesma forma, o fracasso amoroso e o fracasso financeiro e nos mais variadas áreas da vida. Essas imagens vão sendo construídas a partir do desencadeamento de memórias que estão nos cromossomos do DNA. E aí, através do movimento fenomenológico chamado constelação, movimento do espírito, é o que nós praticamos no IPTH, isso vem para a luz e muda a imagem. E aí, então, os problemas começam a ir embora, a doença vai embora, a saúde volta e a felicidade, então, pode realmente se estabelecer. É muito importante que você compreenda. Existem vários mecanismos de constelação, mas a verdadeira constelação, ela é o movimento do espírito. A constelação, o movimento do espírito, não é uma técnica, é uma percepção do constelador que proporciona que o movimento do campo aconteça naturalmente, sem nenhuma interferência do constelador, nem do cliente que vai constelar. A realização da constelação, movimento do espírito, só pode ser realizada para quem tem algumas formações. Entre elas, a primeira formação para poder se habilitar a trabalhar nesse campo profundo da alma humana é a formação em teologia, com compreensão em teologia clínica. E depois a psicanálise sistêmica e a hipnologia. Foram as 3 formações do pai das constelações, Bert Hellinger. Existem técnicas de constelação. Nós, no IPTH, praticamos esta única forma: constelação, movimento do espírito,
aonde vem das profundezas do psiquismo do paciente aquilo que está servindo de pano de fundo para o adoecimento ou para o fracasso. É muito importante você compreender que a constelação Movimento do Espírito exige do constelador uma compreensão profunda do mecanismo da alma humana. E a alma humana não se abre para frias observações. É literalmente uma constelação a nível sacerdotal, onde nós, o IPTH, eu sou o fundador do IPTH e desenvolvi todo esse conhecimento embasado na constelação de Bert Hellinger, onde a psicanálise sistêmica precisa ser compreendida para saber como as divisões da alma se apresentam numa constelação e também a compreensão da hipnose. Isso é fundamental. Sem esse conhecimento profundo, então pratica-se a técnica de constelação. Não é melhor nem pior. Nós no IPTH trabalhamos unicamente com a constelação original, ou seja, constelação Movimento do Espírito. A constelação Movimento do Espírito, ele vai no âmago da alma, lá onde está a origem causadora dos sintomas, onde está a origem do emaranhado. E uma vez que você passa pelo processo de terapia Movimento do Espírito, além de você liberar-se do emaranhado, você acaba liberando a família toda. Por quê? Nós estamos dentro de um contexto, de uma corrente de DNA. E o cromossomo que desencadeou o mecanismo de adoecimento em você, adoeceu o seu pai, sua avó, seu tio, seu primo, poderá adoecer muitas gerações. Por isso que se chamava, antes de 1999, chamava-se de doenças hereditárias. Hoje se compreende diferente, o que faz com que esse processo hereditário de padrão de repetição de doenças são memórias que poderão ser acessadas através das constelações sistêmicas, Movimento do Espírito, que nós praticamos no IPTH, e pode liberar a família inteira. Se você muda a imagem de adoecimento de um cromossomo, o mesmo cromossomo do DNA que está em você, está nos demais membros da família. Tem um alcance profundo e é transformador, libertador. A constelação praticada no IPTH, a constelação sistêmica Movimento do Espírito, ele exige um raporte muito profundo. Por isso nós fazemos exercícios de autocinética antes das constelações. E ela pode ser realizada presencial ou online. Nós transmitimos ao vivo aí no aconchego da sua casa. Você pode passar por todo este processo transformador com todas as sensações de soltura, de corte dos cordões dos emaranhados aí na sua casa. Por quê? Nós compreendemos o mecanismo de levar o nosso cérebro físico a 150 MHz na frequência da comunicação do código de linguagem do DNA. É o nível vibratório ou a frequência mental que nos possibilita acessar qualquer consciência psíquica solicitada em qualquer lugar do planeta. É literalmente uma técnica científica pela ciência mental e a ciência espiritual muito profunda. Você pode desfrutar dos benefícios desde os problemas de saúde física, saúde mental, psíquica ou alguns problemas nas mais variadas ordens da vida, como, por exemplo, a falta de poder de compra do dinheiro, a falta de sorte nos relacionamentos, os bloqueios na vida pessoal, na vida profissional e etc. e tal. Preste bem atenção. A nossa essência é imaculada. Quando nós colocamos uma constelação, Movimento do Espírito, o âmago da sua alma é alcançada. É retirado o emaranhado e a essência divina plenamente saudável
exterioriza, se manifesta. E aí você começa a ver a vida por um outro ângulo, por uma outra janela, que talvez você nunca imaginou que poderia realmente olhar desta forma e experienciar uma nova forma de viver, onde a paz, a saúde e a felicidade poderão ser, a partir de então, suas companhias inseparáveis.